A sua bênção chegou. Bom dia, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui neste dia, nesta manhã maravilhosa, agradecido a Deus pela noite que Ele nos concede, pelo dia abençoado, agradecido a Deus por termos cumprido a palavra dele. Terminamos ontem a leitura do livro dos Salmos e eu tenho certeza que esse devocional com a leitura dos Salmos abençoou a sua vida como abençoou a minha vida também. Mas hoje eu quero trazer da parte de Deus, o Senhor colocou no meu coração esta frase: a sua bênção chegou. Que coisa maravilhosa, interessante essa frase, não é? Pois muito bem. E quanta esperança traz esta afirmativa, não é assim? Olha só, a frase diz: a sua bênção chegou. A bênção chegou. Pois bem, aí talvez você esteja nesta manhã pensando assim, mas missionária, como você está dizendo que a minha bênção chegou se eu não estou vendo nada? Eu estou te dizendo que a sua bênção chegou. E eu vou te provar que a tua bênção chegou. O que está faltando neste momento para você, com essa pergunta que você está se fazendo agora, a minha bênção, a missionária disse que a minha bênção chegou, mas eu não estou vendo. A minha bênção chegou, mas eu não estou tocando na minha bênção. Eu quero te dizer que este é um ato de fé. A sua bênção chegou. Você só está precisando tomar posse desta bênção. E a posse que quando a gente toma posse da bênção que Deus já mandou para nós temos que fazer através da nossa fé e da nossa ação. Olha só o que nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Abra a sua Bíblia, se você puder. São Mateus está no Novo Testamento, tá bom? É o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, o versículo 7 e o versículo 8. Já pegou a sua Bíblia? Eu aguardo um pouquinho. Enquanto você pega a sua Bíblia ou você pega o seu caderninho para anotar, eu quero te fazer um convite. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? E outra coisa, se você puder, se você gostar, já está gostando, já deixa seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer. E divulga para outras pessoas, para vir também a este canal, porque aqui nós temos, além do devocional, nós temos trabalhos infantis, nós temos vídeos ensinando a trabalhar com criança, contando história, tá bom? Ah, mas eu não sabia, irmã Ivailza. Pois é, eu trabalho com criança também, eu sou conhecida como a tia Iva, tá bem assim? Então vamos lá. São Mateus, capítulo de número 7, o versículo 7 e 8 eu quero ler para você e provar que a sua bênção chegou no dia de hoje. Olha só, diz assim, o título é A Bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Isso aqui foram palavras ditas pelo Senhor Jesus. Por nosso amigo Jesus Cristo de Nazaré, quando ele estava no Sermão da Montanha. Ele fala dessa bondade e ele está ensinando aos seus discípulos. E nós estamos aprendendo através dessa palavra que chega para nós nessa manhã como alimento para a nossa alma. Olha que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. O início desse vídeo eu falei essa frase, a sua bênção chegou. E nós estamos falando em tomar posse desta bênção. Então olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza, ela nos traz essa confiança. Jesus Cristo, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Ora, quando eu preciso de alguma coisa, eu peço aquela coisa. E às vezes a gente pede para pessoas que nunca vai nos dar, não é?
A gente até deposita a nossa confiança em pessoas que nem vai se importar. Mas aqui é diferente. Aqui Jesus está dizendo assim: olha, eu estou te ensinando a bondade de Deus. Eu estou te ensinando a bondade do meu Pai. Eu estou te ensinando aquilo que Ele me mandou ensinar. E aí ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscar, e quando eu vou buscar uma coisa, é porque eu estou precisando daquela coisa. Às vezes, quando a gente diz assim, tá fazendo comida, principalmente mulher, mas homem, quando eles resolvem cozinhar, eles cozinham muito bem e até melhor do que muitas mulheres, viu? Parabéns a vocês, homens, olha só. E aí, diz assim, ó: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. E às vezes a gente vai fazer uma coisa e descobre na última hora que faltou aquela coisa. A gente faz o quê? A gente corre no mercado, ou na quitanda da esquina, ou no bazar, em qualquer lugar. A gente corre lá e busca aquilo que a gente está precisando. E a Bíblia está dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, quando diz buscar e encontrareis, é porque eu vou chegar lá e vou ter que procurar, no meio de tanta coisa, o que é aquilo que eu realmente estou buscando. Batei, ó, batei na porta e abri-se-vos-á. Quando a gente bate numa porta, a gente espera que quem está dentro de casa abra a porta para a gente. Não é assim? E aqui diz assim: porque, olha aí Jesus ainda explica, porque aquele que pede, ele recebe. E a sua bênção chegou no dia de hoje. Você pediu. Tome posse dela. Quem pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Que coisa maravilhosa. Leia depois esse capítulo de número 7. Ou então leia do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. Certo? O versículo 12 desse capítulo 7 diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Olha que coisa maravilhosa. Isso ensina a gente o quê? Quando alguém bater na sua porta pedindo alguma coisa, e se você puder ajudar, ajude. É melhor dar do que receber, não é verdade? E aí, a palavra que o Senhor traz para nós nesse dia é essa: a sua bênção chegou. E olha que alimento maravilhoso nós temos na manhã desse dia. É um alimento que nos fortalece. Diz a Bíblia, nós já lemos, que o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta vai ser aberta, né? E aí, interessante que lá no livro de Apocalipse também, se você for na sua Bíblia, Apocalipse está no último livro. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, tem um versículo que fala sobre esse negócio de bater em porta. 3:20 de Apocalipse, eu vou ler para você. Você pode anotar essa referência. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que preciosidade é estar atento ao chamado de alguém, né? Que coisa maravilhosa. E aí a gente para nesse devocional do dia de hoje, nessa palavra que o Senhor está trazendo para os nossos corações, e a gente vai pensar aqui. Nós lemos que o que pede, recebe, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, tudo isso. E às vezes a gente fica batendo numa mesma tecla. Pá, 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 pá. Assim, me dá, me dá, me dá, me dá, preciso, preciso, preciso. E nós ficamos quietos. E a palavra é oração. A gente ora: eu estou orando, pedindo a Deus, pedindo. Mas você já fez alguma coisa? Você se movimentou? Você obedeceu o que o Senhor mandou você fazer? Você precisa agir. A sua bênção chegou. Estenda as tuas mãos e receba, em nome de Jesus, da parte de Deus, a tua bênção, que já chegou para você. Você só está precisando colocar a sua fé em ação nesta manhã, nesse dia. Não importa a hora que você esteja ouvindo esse devocional, se pela manhã, se à tarde, à noite, madrugada, o importante é você saber e tomar posse que a sua bênção chegou. O Senhor está nos dando. E aí, a gente
a gente para meditar na palavra. A sua bênção chegou. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E aí, vem a nossa mente, a minha mente, veio a minha mente quando eu estava meditando nessa palavra, para trazer, compartilhar com você nessa manhã, a história de uma linda rainha. É uma linda rainha que não perde a oportunidade que foi dada a ela. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro que traz o nome dessa rainha. O nome dessa rainha é Esther. Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, o livro de Esther está antes do livro de Jó, tá bom? No Antigo Testamento. Está falando aí dessa linda rainha que traz o seu nome nesse livro, Esther. No livro que traz o seu nome, nós encontramos a história de um povo. Porém, quando a gente para analisar aqui, eu quero trazer aqui não a história do povo. Eu quero trazer como esta linda rainha tomou posse daquele momento, daquela bênção que estava chegando nas mãos dela. E a gente vai ler a história no livro de Esther, quando a gente vai meditar, no livro de Esther, no capítulo 7, fala sobre isso aqui. Quando a rainha Esther está em um banquete, já é o segundo banquete. Por quê? Porque o povo de Esther pertencia ao povo judeu. E eles estavam ameaçados por alguém muito importante no palácio. Mas depois você lê a história de Esther. Leia o livro de Esther, é uma história linda. E aí, a gente vai encontrar no capítulo 7 de Esther, nós vamos encontrar um pedido interessante. Diz assim, eu vou ler, capítulo 7 de Esther, alguns versículos aqui. Diz: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, era um jantar. E disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho. Olha o que é que o rei pergunta para Esther. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Olha só, Esther está num momento, foi atendido um pedido que ela fez ao rei, ela está num banquete, e o rei, animado, mas aquilo tudo era providência de Deus. A sua bênção chegou. Olha o que Esther faz. E que lição ela dá para nós. Ela diz aqui, ó, o rei pergunta, qual é a tua petição, rainha Esther? O rei não estava perguntando qual é a petição de todo o palácio, qual a petição sua e de todas as suas moças que estão com vocês, cuidando de você. Não. O rei pergunta, qual é a tua petição, Esther? E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós. Qual é o teu pedido neste dia? O que foi que você pediu? E aí, olha o que diz aqui. E se te dará. O rei está afirmando. Se o rei, uma pessoa humana, está afirmando que dará a petição de Esther e ele promete até metade do reino para ela, imagina o que é que Deus está nos oferecendo nesse dia. Mas a Bíblia diz aqui, quando a gente lê essa história, que a rainha Esther responde no versículo 3 do capítulo 7 de Esther. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Aí ela diz o que é que está acontecendo. Naquele momento, ela diz ao rei, que não sabia, que ela pertencia a um povo que estava fadado a ser destruído. Mas Deus, naquele momento, coloca a bênção nas mãos de Esther e ela aproveita. E ela recebe e tem ação e ela pede a coisa certa. Então, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Não jogue fora as oportunidades. A sua bênção chegou. Esther usou de sabedoria, de estratégia dada pelo próprio Deus. Aí você vai dizer, mas o livro de Esther não fala o nome de Deus, mas a ação de Deus está em toda a história do livro de Esther. Certo? Leia. Você ainda não leu o livro de Esther? É lindo esse livro. Olha só, naquele momento, Esther consegue
através daquele pedido de tanta sabedoria, livrar o povo judeu de ser exterminado. Eles agora podiam lutar por sua vida. Que coisa maravilhosa nós aprendemos no dia de hoje. E nós voltamos para o Evangelho de Mateus, quando Jesus, o próprio Jesus, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Neste dia, a sua bênção chegou. Se abrace com sua bênção. Tome posse dela e viva um dia abençoado por Deus. Esta é uma palavra para você. Continuo, vou repetir. A sua bênção chegou. Tome posse dela em nome de Jesus nesse dia. Se abrace com a sua bênção, porque este é o desejo do Senhor para a sua vida nesta palavra, desse devocional no dia de hoje. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração. Tenha um dia maravilhoso. Que a unção de Deus permaneça na sua vida. Não esquece, deixa seu joinha. É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe.